Meus irmãos, vamos abrir mais uma vez em Romanos 2 e vamos ler do versículo 17 até o versículo 29. Hoje nós vamos concluir o capítulo 2 de Romanos. À medida que você encontrar, peço que você fique de pé. Romanos 2, do 17 ao 29. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa noite por estarmos aqui, te louvamos pela tua palavra aberta, te louvamos porque ela agora será exposta à tua igreja, te louvamos porque grande é a tua misericórdia em permitir-nos estar na tua casa e poder também aprender a tua palavra. Obrigado, Senhor, por isso. Abre o nosso entendimento, que sejamos exortados, que sejamos convertidos, que os nossos corações estejam voltados ao Senhor. Afasta-nos da frieza espiritual, Senhor. Afasta-nos da indiferença ao teu ensino, à tua doutrina, a doutrina que vem de tua língua, que é santa, justa e boa. Ó Senhor, converte corações aqui. Salva vidas, transforma-as, muda visões de mundo e compreensões da realidade com base na tua palavra. Confronta-nos, Senhor, com a verdade. Sabemos que isso acontecerá com amor. Sabemos que isso acontecerá com misericórdia e com graça. Nós te louvamos assim no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, Paulo está desenvolvendo uma série de argumentos nesses capítulos, capítulo 1 e 2, especificamente no capítulo 2, uma série de argumentos focando os judeus e a vida religiosa do judaísmo. Os judeus confiavam bastante na sua tradição, confiavam bastante na aliança de Deus com seu povo, se valiam disso de forma até orgulhosa, de forma até soberba. E é interessante essa passagem, muito interessante, porque nós estamos falando aqui
de uma crítica do apóstolo Paulo à religiosidade judaica. E Paulo menciona, observe, doutrinas verdadeiras que estavam sendo professadas pelos judeus. Doutrinas que a palavra de Deus verdadeiramente ensina no Antigo Testamento. Os judeus estavam professando essas doutrinas e Paulo faz críticas aos judeus por professarem essas doutrinas. E por que então Paulo os critica por professarem doutrinas verdadeiras? Paulo os critica por causa do seu comportamento. O comportamento ou o coração do judeu não estava em harmonia com o que a palavra de Deus diz. Eles estavam observando exteriormente o ensino, estavam se orgulhando disso, se ensoberbecendo disso. Daí o motivo de Paulo, lá na frente de Romanos, criticar bastante o que chama de jactância no meio dos judeus. Este orgulho que é efervescente no meio dos judeus por causa de sua religião. Paulo não está criticando aqui a religião em si, mas a religiosidade, fazendo uma contraparte com os gentios. Então, precisamos definir alguns termos. Talvez se você está aqui nessa noite ou assistindo essa pregação, este sermão, talvez você não tenha acompanhado toda a série desde o início de Romanos. Então eu preciso aqui recapitular alguns termos e nos atualizar deles para que não percamos nada do entendimento necessário que o texto exige de nós e o que o texto está propondo a nós. Primeiro termo que nós precisamos definir aqui é judeu. Judeu, no pensamento de Paulo aqui, é todo aquele que é da nação de Israel, todo aquele que é israelita. Esse termo é usado basicamente no cativeiro babilônico, visto que judeus da tribo de Judá, que somente esses eram chamados de judeus, agora virou um termo sinônimo por causa do cativeiro para todo e qualquer israelita. Então, todo israelita no Novo Testamento é chamado basicamente de judeu. Então, um outro termo que nós precisamos definir é gentio. O que significa gentio? São aquelas pessoas que estão ou moram ou pertencem a outras nacionalidades que não a de Israel. Então, todo aquele que não é judeu é gentio. Se você não tem nenhum parentesco com judeus, você é gentio. Se você não é de Israel, você é gentio. Um outro termo que nós precisamos definir e clarificar para nós nessa noite aqui é circuncisão e incircuncisão. Entendendo o que é circuncisão, entenderemos o que é circuncidado. Entendemos o que é incircuncisão, entenderemos o que é incircuncidado. O que era a circuncisão? Observe, a circuncisão era um sinal sacramental do Antigo Testamento. Todo menino judeu ao 8º dia deveria ser circuncidado. Esta ordem é dada por Deus a Abraão, que circuncida toda a sua casa. Então, a partir dali, nós temos a prática comum da circuncisão entre os judeus, onde uma marca era feita no prepúcio do órgão genital masculino. E por que isso era feito assim? Porque isso dizia que Deus tinha um pacto com o seu povo. E por que isso era feito somente com homens e mulheres não estavam inclusas nesta marca? Porque os homens eram vistos no Antigo Testamento como aqueles pelos quais Deus regeria as famílias. Então eles eram sacerdotes de suas famílias. Uma vez que Deus tivesse feito uma aliança com a família, o homem era o representante federativo ou o representante pactual. Federativo aqui, sinônimo de pactual ou aliancista. Então, uma vez que o homem tinha marca, todas as mulheres de sua casa, sua esposa, suas filhas, ou na morte do pai, o caso das irmãs e da sua mãe, estavam sob a aliança de Deus por causa daquele homem da família que tinha a circuncisão. Então, todo judeu era obrigatoriamente circuncidado. Jesus foi circuncidado. João Batista foi circuncidado. Paulo foi circuncidado. Então havia um debate inicial na igreja primitiva sobre esta questão da incircuncisão. E observamos que Pedro foi o homem utilizado por Deus inicialmente para levar a mensagem do evangelho aos incircuncisos, aos gentios. E quem continua isso de forma incomparável é o apóstolo Paulo, que vai para o mundo gentílico.
pregar o evangelho a estas nações. Que havia, de fato, a presença de muitos judeus ali, mas também de não-judeus. Quando Paulo está escrevendo para os romanos, há uma possibilidade de se ter judeus nesta congregação, para que Paulo está escrevendo. Mas, certamente, a congregação era composta majoritariamente por gentios. Então, por isso, Paulo está fazendo severas advertências aos judeus no contexto de Roma. Dito ou esclarecido esses termos, agora nós precisamos olhar para o texto sagrado e observarmos o que ele está nos ensinando. O que ensinou aos judeus e o que está nos ensinando hoje como igreja do Senhor. No versículo 17, o texto nos diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Observe aqui que Paulo, nessa construção retórica, como se ele estivesse debatendo ou instruindo um judeu, como nós estamos vendo desde o início do capítulo 2, e Paulo vai usar esse recurso ainda em outros lugares de Romanos, aqui ele usa certas designações que os judeus davam a si mesmos. Veja o versículo 19, quando ele continua: que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que encontram-se nas trevas. Então o judeu se gloriava no seu nome de judeu por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, e eles estavam debaixo dessa aliança. Então eles eram um povo privilegiado, um povo que estava debaixo do pacto com Yahvé. Eles se gloriavam também porque conheciam a vontade de Deus, revelada na lei. Eles tinham a lei dada por Moisés. Eles se gloriavam porque eram instruídos na lei. Não só tinham a lei, mas eles eram ensinados. Nós somos ensinados na lei de Moisés. Nós conhecemos a revelação de Deus. Os gentios não conhecem essa revelação. Eles são cegos, mas nós somos guias de cegos. Não somos apenas instruídos e não temos apenas a palavra. Nós guiamos as pessoas à verdade. Quando nós observamos que eles se gloriam também na frase ou no fato de dizer: nós somos luz para os que estão em trevas. Todas essas autodesignações que os judeus faziam a si mesmos, estão corretas. Deus disse tudo isso do seu povo. Eles tinham uma aliança por causa de Abraão, eles conheciam a vontade de Deus, eles eram instruídos na lei, eles deviam guiar os cegos ao conhecimento da verdade, eles eram luz para aqueles que estivessem em trevas. Mas qual era o problema de eles estarem usando tudo isso e por que Paulo estava criticando? Nós vamos perceber mais à frente. Mas veja o versículo 21. Paulo continua a lista do versículo 21, ou melhor, no versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria. Então, veja todas as autodesignações que o judeu dava a si mesmo. Nós somos tudo isso. Nós temos o conhecimento. Observe, nós temos a teologia. Nós conhecemos a verdade, nós estamos na aliança com Deus. Nós sabemos de tudo isso e nós somos um povo que brilha, que ilumina o restante das nações. Ai do mundo se não fôssemos nós. Ai do mundo se Deus não tivesse feito aliança com Abraão e nós não estivéssemos aqui. Essa era a glória que o povo judeu estava invocando para si. No entanto, a partir do versículo de número 21, Paulo começa a crítica. Paulo diz: tu, para esse judeu hipotético, tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Observe, viu? Paulo diz: você que se diz instrutor de ignorantes, você que se considera sábio porque tem a vontade de Deus na lei e ensina a lei aos outros, você que tem capacidade e condição de dizer os pecados dos outros irmãos ou dos gentios, você que sabe listar exatamente onde cada um está quebrando os 10 mandamentos, por que você não ensina a você mesmo? Por que você não aplica essa lei a você mesmo? Por que você é tão ligeiro, tão rápido, tão sagaz, tão perito
tão conhecedor da lei para aplicar ao coração do outro e não do seu próprio coração. Vamos fazer algumas aplicações aqui para nós. Por que nós somos tão apressados e tão ortodoxos, tão firmes em aplicarmos a palavra de Deus aos nossos familiares, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, e não aplicamos ao nosso próprio coração? Por que nós somos tão ligeiros em discernirmos o pecado do outro e dizermos aonde a palavra de Deus repreende aquele pecado, e nós não instruímos o nosso próprio coração? Por que nós somos tão lentos em examinarmos o nosso próprio coração? Paulo continua dizendo aqui: tu que pregas que não deve furtar, furtas? Você não deve roubar, você tem pregado e você rouba? Você recrimina e critica os políticos de Brasília, mas você, cristão, tem roubado a Deus? Tem furtado de Deus sua glória? Tem sido negligente com o dia do Senhor? Tem sido negligente com a adoração pública? Tem sido negligente com a sua devoção diária? Você que critica rapidamente o corrupto, você rouba? Você rouba seu irmão? Você furta em vários sentidos? Onde está a lei? Você que tem dito: a minha igreja é séria. Você que tem dito: a pregação que tem na minha igreja é bíblica. Nós ensinamos a verdade. Nós temos doutrina. Nossa igreja não é como as outras igrejas. Tem teologia. Nossa igreja é reformada, calvinista. Mas você tem instruído seu coração na verdade? Ou tem sido apenas um rápido, precipitado e imaturo juiz para com os outros? Paulo continua: dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e roubas os templos? Você critica aqueles que cometem grandes pecados, enquanto você mesmo está cometendo? Você mesmo diz que você não tinha capacidade de fazer o que fulano ou beltrano fizeram, mas quando na verdade o que está em harmonia com o seu discurso, com essa fala, não é isso. Você faz exatamente o mesmo. Você tem sido um fariseu? Você tem sido um hipócrita que se orgulha da sua religião, da sua teologia, da sua posição espiritual, enquanto tudo isso nada mais é do que uma farsa, do que uma cortina de fumaça, quando na verdade no íntimo você não teme, quando na verdade no íntimo você peca terrivelmente contra Deus, quando no seu íntimo você blasfema das verdades de Deus, quando você desonra os ensinos da palavra de Deus por causa dos seus interesses materialistas, por causa dos seus interesses imediatistas, por causa dos seus prazeres nessa terra, você abandona o ensino da palavra de Deus. Basta ter uma oportunidade. Você é daquele tipo de cristão que está firme apenas enquanto não tem oportunidade de pecar? Ou quando tem oportunidade você vai e chafuda na lama? Você está preso a uma religiosidade exterior, enquanto seu coração está preso à lama do pecado? Você é um legalista?
que impõe rapidamente leis pesadas para outros, enquanto para você mesmo você é muito misericordioso e se acha muito crente. Você é daquele que diz assim, com toda humildade, eu digo que eu louvo a Deus pela minha vida. Já viu o crente dizer isso? Eu louvo a Deus pela minha vida. Porque eu sou uma bênção. Seja uma bênção de fato. Seja. Deus disse isso a Abraão, né? Se tu uma bênção. Mas isso deve ter uma harmonia do que você diz e do que você faz. Porque você pode enganar homens, mas a Deus não. A religiosidade é autoenganadora e autodestrutiva. O religioso, do ponto de vista da religiosidade morta, ele vai se autoimplodindo, se autodestruindo. Porque o que ele tem não é um evangelho. O que ele tem é a religião. O que ele tem são as exigências. Ele é apressado em querer do outro uma posição ética coerente. Não pode, isso não pode. Pastor, como pode? Como você permite? Como uma coisa dessa pode acontecer no meio da igreja? Enquanto o seu coração está emaranhado em problemas pecaminosos e você sabe disso. Você conhece a si mesmo. Você sabe quem verdadeiramente você é. Veja o verso 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa advertência que Paulo faz aos judeus, a palavra de Deus também faz a nós. E a minha aplicação é assim. Às vezes o maior problema para que pecadores venham a Cristo são os crentes. São os crentes. Você é um problema para que pecadores venham a Cristo? Você impede as pessoas de irem a Cristo? Você é daquele crente que diz assim, não olhe para mim não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Certa vez, examinando um candidato ao ministério pastoral, eu perguntei a ele assim, meu irmão, você acha realmente que um pastor, ele deve ser alguém que a igreja olha para ele e tem ele como modelo? Ele disse, de jeito nenhum, pastor. Olhando só para Jesus, autor e consumador da fé. O crente não deve olhar mais para ninguém, só para Jesus. Eu digo, pô, está perdido. Uma igreja congregacional com esse pensamento, quem é que esse povo vai eleger como pastor? Me diga aí. Eu digo, meu irmão, o texto sagrado diz que os pastores são modelos para os fiéis. E diz que a igreja deve imitá-los. Imitá-los. Sim, você querendo ou não, o mundo vai olhar para você. Sim, você querendo ou não, a igreja vai olhar para você. Todo mundo vai olhar para você. Não adianta você dizer, ninguém olha para mim. Vão olhar para você. E vão tentar verificar se em você há evangelho. Se em você há piedade. Se em você, de fato, há frutos dignos de arrependimento. O mundo vai olhar para nós. E Paulo está dizendo aqui aos judeus, Deus é blasfemado. O termo aqui, aproximado para a tradução, uma tradução mais popular, é o mundo ímpio falará mal de Deus por vossa causa. O mundo falará mal de Deus por vossa causa. Misericórdia, irmãos. Imagine um mundo falando mal de Deus por causa de você. Ninguém talvez diga isso em palavras a você. Agora imagine uma situação fictícia. Que uma pessoa que não conhece a Deus chegue perto de você e diga assim, rapaz, esse teu Deus é muito terrível. Porque se ele é o que tu diz que ele é,
mas tu vive desse jeito, então ele é um mentiroso, porque tu tá mentindo também. E eu nunca vou ser crente, porque olhando para a tua vida, Deus me livre de ser crente. Aí o que é que muitos crentes fazem? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Enquanto Deus diz assim, olhe para os crentes. Porque vocês têm que ver neles. Não é? Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Os cristãos na igreja de Atos foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. O povo olhou para a igreja e disse, eles são réplicas, miniaturas de Cristo. O que é que o mundo está dizendo de nós? Essa semana saiu uma matéria de um bispo anglicano dizendo que a oração do Pai Nosso deveria ser rechaçada do meio das igrejas. Porque isso tem implicações machistas. Isso tem implicações de uma imposição de masculinidade à sociedade. E de fato há muitas igrejas inclusivas orando a Mãe do Céu por uma tentativa de inclusão. Isso é ridicularizar o nome de Deus no mundo. Agora devemos levar em consideração também que essas criaturas não têm Deus, não têm o Evangelho. Elas não conhecem a verdade de Deus. Então elas são cegos, tateando, tentando achar a verdade em algum lugar. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que frequentamos uma igreja, que temos uma Bíblia, nós estamos batendo no peito, dizendo que somos isso ou aquilo como judeus, mas na verdade estamos vivendo em oposição ao Evangelho. Será que a minha vida é uma oposição ao Evangelho? A minha língua pode falar uma coisa, a minha vida declarar outra coisa. Jesus fala sobre isso. Jesus diz, vocês me honram com lábios apenas, mas o coração de vocês está longe de mim. Tem sido assim na sua vida? Apenas os seus lábios têm louvado o Senhor, mas o seu coração está longe dele. Você tem de fato sido um mau testemunho ou um bom testemunho do Evangelho da Graça? Sim, o Evangelho nos desafia, ele nos aperta. Ele nos exorta a sairmos de uma situação letárgica espiritual, a sairmos de uma situação de mera religiosidade hipócrita e conhecermos o verdadeiro Evangelho de Jesus. O que Jesus quer que aprendamos é o Evangelho. O Evangelho. Vamos para o versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Veja, já sabemos o que é circuncisão, veja o que Paulo está dizendo aqui ao judeu. Você fica se vangloriando porque você é circuncidado. Mas este sinal, sem a lei sendo guardada, vale de quê? Vale de quê? Vale de quê botar no Instagram, servo do Deus Altíssimo? Vale de quê? Vale de quê botar um adesivo no carro? Pertence a Jesus. De que vale todos os símbolos religiosos se o seu coração está longe dele? Você acha que tem alguma validade? Você acha que tomar a ceia sem arrependimento tem alguma validade? Você acha que ler os 10 mandamentos e orar após a leitura do decálogo sem arrependimento tem alguma validade? Você acha que vir à igreja sem desejar mudar de vida tem alguma validade? Você acha mesmo isso? De que vale a circuncisão se, porém, você é transgressor da lei? Se você diz que a lei é boa, é justa e é santa, e você tem a lei, mas você não quer viver conforme a lei, então você está contradizendo a lei. E aí Paulo repreende mais. Ele diz, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Veja o que Paulo está dizendo ao judeu. Você não é judeu.
você é gentil. Ou você é pagão. Ter recebido o batismo não faz de você um verdadeiro crente. Não faz de você um verdadeiro crente. E eu não tenho como sondar o seu coração. Aos candidatos do batismo nós entrevistaremos, mas não temos como sondar o coração. Você pode dizer o ABC todinho da doutrina. E os oficiais olharem, realmente tem aptidão para ser batizado, conhece a palavra. Tá certo, pode ir. Vai ser batizado. Mas o selo do batismo, sem uma vida em harmonia com a palavra de Deus, de que vale para alguém? Só para dizer que tem? Só para dizer que tem a circuncisão como judeu? Ah, eu sou circuncidado. Muitos circuncidados foram para o inferno. Vai ter muita gente batizada nas igrejas no inferno, irmãos. Muita gente. Você foi batizado? Fui. Você foi batizado? Fui. Observe o que Paulo está dizendo aqui, isso é muito sério. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 6. Paulo diz algo muito semelhante ao que está aqui. Agora, como aqui em Romanos, ele está lidando com argumentos retóricos, né? Ele está conduzindo os seus leitores até a doutrina da justificação pela fé, no capítulo 3. Em Gálatas, nós temos algo mais claro. Veja o que ele diz no capítulo 5, versículo 6 de Gálatas. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Há uma diferença, irmãos, entre o símbolo e a coisa em si. Certo? O batismo com água é um símbolo valioso para a religião cristã, porque é uma demonstração pública de algo que aconteceu internamente, por obra do Espírito Santo. Mas o símbolo não é a coisa. Quando Jesus diz em João 6, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Quem não beber da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ali, propriamente, Jesus não está falando expressamente da ceia. Está falando da comunhão com ele. Assim como o judeu, na Páscoa, deveria comer todas as partes do cordeiro, porque se ele fosse um hebreu, ele deveria comer todas as partes do cordeiro. Aquele que conhece a Cristo deve alimentar-se dele, estar em união espiritual com ele. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, dissociar João 6 dessa fala de Jesus da ceia. Porque esta fala de Jesus tem a ver com a ceia. Porque a ceia é o símbolo que demonstra visivelmente essa verdade espiritual. Os irmãos compreendem? O símbolo demonstra isso. Mas alguém pode tomar o símbolo sem ter Cristo. Sem ter fé genuína. Alguém pode participar do símbolo do batismo, que é um meio de graça, mas sem Cristo. Paulo está trabalhando exatamente isso. Veja o versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, Paulo está falando dos gentios, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo está trabalhando teologicamente aqui a ideia de que Deus salva gentios e de que gentios guardam a palavra de Deus, não apenas judeus. Paulo está preparando aqui os seus leitores para o fato de que a promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis, não se limitava apenas aos judeus segundo a carne, mas a todo aquele que tivesse fé seria filho de Abraão e seria também povo de Deus. É isso que Paulo está conduzindo aqui para o entendimento do leitor romano. No versículo 27, então, ele diz: e se aquele que é incircunciso por natureza, gentil, né, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão,
é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, aqui é de onde, irmãos? Do coração. Paulo está dizendo, a verdadeira circuncisão, a eficaz circuncisão, não é que é feita na carne, é que é feita no coração. É a marca de Deus no coração. É o que Paulo vai chamar em Efésios de selo. Selo do Espírito Santo. E aí a pergunta para nós. Nosso coração é circuncidado? Nosso coração é marcado pelo Evangelho? Nosso coração está comprometido com essa verdade transformadora, ou a religião para nós é apenas aparente? Ou a religião para nós é apenas quando nós temos muitos problemas e nós precisamos de uma solução sobrenatural? Se limita a isso a sua religião? A obra do Espírito é dentro de nós para nos libertar do pecado, para nos libertar de nós mesmos. A religião verdadeira não é má. Tiago fala disso. Tiago fala da religião verdadeira na sua epístola. Mas a religiosidade é coberta de soberba e não tem humildade no coração. A religiosidade é uma capa autojustificadora para uma autossalvação. É o fermento dos fariseus. Portanto, meus irmãos e amigos, examinemos o nosso coração. Você é um religioso ou é um crente em Jesus? Sua fé e satisfação estão nas coisas secundárias ou no Evangelho da graça de Deus? Você costuma avaliar pessoas segundo os seus critérios ou se relacionar com elas segundo os critérios da graça de Deus? Nós, comumente, nos afastamos de pessoas que consideramos indignas da nossa companhia. Ainda bem que Jesus não é assim, meus irmãos. Nós somos indignos demais. Interessante é que ele faz questão de ficar perto da gente, irmãos. Nós somos imundos demais. Somos sujos demais. Somos fingidos demais. Somos religiosos demais. Será que tem alguém aqui nessa noite que disse assim no seu coração, ainda bem que eu não sou esse religioso? A boa notícia é que ele circuncida corações. A boa notícia é que ele também quer que esse judeu legalista, arrogante, presunçoso e orgulhoso, ele também quer que ele experimente a graça. A boa notícia é que Jesus liberta o bêbado, o drogado, o adúltero. Jesus liberta o bandido, o criminoso, o corrupto, mas Jesus também liberta o religioso. Jesus liberta o moralista. O crente em Cristo tem moral. Ele guarda a moral cristã. Mas ele não é um hipócrita moralista. Porque ele conhece o que é pecado. Ele conhece o que é pecado. Certa vez, um professor que eu tive no seminário participou de uma conferência bíblica em São Paulo com o Dr. James Houston. James Houston é um dos grandes teólogos protestantes que tratam muito sobre teologia da espiritualidade cristã.
É um intelectual de ponta e um homem muito piedoso. E esse pastor, professor, conversando com ele, pediu aconselhamento. E começou a contar algumas coisas da sua vida, alguns pecados. E Dr. Houston disse: deixa eu lhe interromper e dizer mais algumas coisas que você tem feito. Ele disse: pois não. E o Dr. Houston continuou a lista. Você tem feito isso, isso, tem pensado assim, assim, assim. Esse professor me olhou para ele e disse: misericórdia, Deus revelou esse homem. Deus revelou a ele minha vida. Como é que pode um negócio desse? Eu vou perguntar: como é que o senhor sabe tudo isso? O Dr. Houston respondeu: é porque eu sou pecador. É porque eu conheço meu coração. Fique tranquilo, não é nenhuma revelação. É um pecador que conhece o coração pecador, tentando ajudar outro a encontrar o pão. Isso é a vida da igreja. É um quebrado ajudando o outro quebrado a chegar perto do médico. É um com fome ajudando o outro faminto a desfrutar do pão da vida. É um sedento ajudando o outro sedento, dizendo: eu sei quem é a rocha e dela sai água. Vamos lá. Essa é a caminhada cristã. Não é apenas como judeu apontarmos o caminho, sabe? Ele está ali, vá, faça assim, assado. Na caminhada cristã não é assim. Na caminhada cristã, nós dizemos o seguinte: ele está ali, vamos, juntos. Com a graça de Deus, nós chegaremos a ele. Nessa caminhada, um dia ouviremos. E como eu desejo ouvir isso, irmãos. E como eu desejo que vocês também ouçam isso. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entre na alegria do teu Senhor. Louvado seja Deus pelo Evangelho da Graça. Vamos orar. Nos aproximarmos de Ti, Senhor, é um privilégio. E nosso coração faz isso com tanto temor, mas com tanta gratidão. Porque Tu sabes quem somos, Tu sondas o nosso pensamento. Se subirmos ao mais alto lugar, Tu estás lá. Se descermos às partes mais baixas da terra, lá Tu estás. Em todo lugar a Tua mão nos guiará e a Tua destra nos susterá. O Senhor nos conhece desde o ventre. O Senhor nos teceu com tamanha complexidade, sabedoria, beleza. O que nós podemos esconder de Ti, Senhor? Não podemos esconder nada. Não podemos esconder quem somos. Não podemos esconder o que pensamos, o que sentimos. Não podemos esconder. Mas muitas vezes nós tentamos nos proteger debaixo de folhas de figueira. Muitas vezes nós entramos nas nossas cavernas, que são para nós como refúgios temporários da visão daquele que tudo sonda, daquele que tudo conhece, daquele que tudo examina. Mas nos esquecemos que és aquele que tem olhos como chama de fogo. O teu olhar tudo penetra, tudo perscruta, tudo examina profundamente. Mas é impossível imaginarmos o teu olhar para nós sem misericórdia.
Tu nos olhas com tanto apreço, Senhor. Meu Deus. Sabemos que somos a menina dos teus olhos. Que tu olhas para nós com amor profundo, eterno, imutável amor. É algo que nos constrange, Senhor, demais. Mas algo também que aquece os nossos corações e parece que dentro de nós acende uma tocha. Também de amor. Porque é impossível ser amado por ti e não ser recíproco. Ainda que pequemos, ainda que falhemos, ainda que tropecemos, ainda que nos enganemos nos nossos pecados, é impossível ser amado pelo Senhor sem ser recíproco. Não permita que caiamos numa prática de religiosidade que desconheça o Senhor gracioso e salvador. Não permita, Senhor, que nossa religiosidade seja vazia, mecânica, sem vida, sem respiração. Eu sei que há muitos crentes que estão num respiradouro espiritual esses dias, Senhor. Com muita dificuldade caminhando, com vontade de desistir, de parar, de não continuar, de abraçar outras coisas e desejar outras coisas e, Senhor, colocar em prática vários planos que tem feito em sua mente, desconsiderando tua vontade. Eu sei que muitos crentes têm planejado, Senhor, coisas que não estão condizentes com o teu querer para eles. Minha oração é que o Senhor interrompa esses pensamentos e planos e sonhos secularizados e distantes do Senhor. A minha oração, Senhor, é que tudo que nós desejamos e sonhamos que não te agrada seja destruído pelo Senhor, porque sabemos que a tua vontade é que é boa para nós. Que a nossa vontade é tão limitada, é falha, nós não enxergamos muito longe, Senhor. Nossa visão é tão pequena e tão limitada, e por isso nosso coração se enche de tantas preocupações. Mas tu és aquele que vê todas as coisas, passado, presente e futuro, diante de si. Tu és aquele que governa, não apenas vê, mas governa todas as coisas, inclusive a nossa vida. Tu és aquele que nos ensina mesmo nos nossos pecados, que tu és o Deus da graça e muitas vezes permite que avancemos, ou na verdade afundemos num poço terrível de frieza espiritual. E permitindo isso, o Senhor nos permite irmos lá para baixo, num lugar frio, sujo, escuro, distante. E permite isso para que um dia nós ergamos os nossos olhos e vejamos que a tampa desse poço foi aberta. E não apenas nos tirasse de lá, tu descesse lá para estar conosco, para nos restaurar, para nos resgatar. Tira crentes da frieza, Senhor. Tira crentes da mornidão. Tira crentes de uma situação de esquecimento de Deus. Há muitos crentes ateus que professam com sua língua que creem no Todo-Poderoso, mas vivem como se ele nunca tivesse feito diferença na sua existência. Converte-nos a ti, seremos convertidos, como diz o profeta. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.